E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Química, semana 1 do PET 2. A modalidade desta aula será a apresentação e ela será destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio. E o tema será tonoscopia ou tonomeria. Gente, o primeiro conceito que nós teremos que estudar será pressão de vapor. Pressão de vapor é a força, esqueci de cedilha, que uma substância faz para mudar de fase. Quanto maior a pressão de vapor, maior a facilidade de mudar de fase. Por exemplo, gente, eu tenho uma amostra de água e eu tenho a amostra de etanol. Qual que tem maior facilidade de entrar em ebulição? Qual que tem a maior facilidade de evaporar? O etanol, porque o ponto de ebulição dele é 78,37 graus, enquanto da água é 100 graus Celsius. Então, qual que tem maior pressão de vapor? É aquele que evapora mais rápido. Então, consequentemente, vai ser o etanol, beleza? Então, quanto maior a pressão de vapor, maior a facilidade da mudança de fase. Então, menor o ponto de ebulição, ok? E maior o ponto de solidificação. Aqui algumas dicas, gente. Uma substância muda de fase quando a sua pressão de vapor iguala-se à pressão atmosférica. Por exemplo, aqui eu tenho uma vasilha com água. A pressão atmosférica aqui, que exerce sobre a minha água é de 1 atm, por exemplo. Aí eu vou colocar fogo aqui nessa água. Gente, o que acontece? A água exerce uma pressão sobre a atmosfera e a atmosfera exerce uma pressão sobre a água. Então, a água só vai evaporar quando essa pressão dela aqui, superar a pressão atmosférica, porque aí ela vai conseguir subir. E isso acontece com todas as substâncias. Uma substância apenas muda de fase quando a sua pressão de vapor iguala-se e supera a pressão atmosférica, beleza? Porque um exerce pressão sobre o outro. Para haver deslocamento, um tem que ter pressão maior do que o outro, beleza? Quando se adiciona um sólido não volátil a uma amostra, há diminuição da pressão de vapor do sistema. Por quê, gente? Vamos imaginar essa vasilha aqui com água. Ela contém apenas H2O. Se eu colocar sal de cozinha aqui, gente, nessa água, eu vou ter mais compostos, eu vou ter mais elementos disponíveis. Então, consequentemente, o meu sistema vai ficar o quê? Mais complexo. E a facilidade para eu entrar essa minha amostra em ebulição, ela vai diminuir, porque o meu sistema ele vai ficar mais complexo, ele vai ficar mais difícil, mais cheio de substâncias nele, beleza? Então, quanto maior a concentração desse sólido que você colocar na solução, quanto maior a quantidade de partículas diferentes nessa solução, mais difícil vai ser a mudança de fase, ou seja, menor vai ser a pressão de vapor, ou seja, mais difícil vai ser a minha mudança de fase. Agora, gente, mais uma dica. O aumento da pressão diminui a pressão de vapor e aumenta o ponto de ebulição. Por exemplo, o que acontece? É o funcionamento da panela de pressão. Maior pressão, menor pressão de vapor e maior ponto de ebulição. Por quê? Quando eu coloco o feijão para cozinhar, por exemplo, numa panela de pressão, ela está fechada. Então, a pressão ali, a pressão da atmosfera, a pressão da panela sobre o meu sistema vai ser maior. Consequentemente, vai ser maior a dificuldade da minha água entrar em ebulição. Então, ela vai ter que fazer mais força. Então, vai ter que ser necessária uma maior temperatura para entrar em ebulição. Se é necessária uma maior temperatura para entrar em ebulição, quer dizer que a pressão de vapor é menor, ou seja, aumenta o ponto de ebulição. Por isso que os alimentos cozinham mais rápido da panela de pressão, porque a água ferve a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Aí tem um exemplo legal também que são as montanhas. Menor pressão, maior pressão de vapor e menor ponto de ebulição. Por exemplo, a água no nível do mar, 1 atm, ela ferve a 100 graus Celsius. Se eu estiver no alto de uma montanha, o que vai acontecer? O ar vai ser mais rarefeito, então eu vou ter menor pressão da atmosfera sobre o meu sistema. Então a água vai ter maior facilidade de entrar em ebulição.
consequentemente o ponto de ebulição dela vai ser menor. Agora, se eu colocar água abaixo do nível do mar, a pressão do meu sistema, a pressão da minha atmosfera sobre o meu sistema vai ser maior. Consequentemente, eu vou diminuir a pressão de vapor e vai haver o quê? Um aumento do meu ponto de ebulição. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. O que acontece? Quanto maior a pressão da atmosfera sobre o meu sistema, menor a pressão de vapor, maior o ponto de ebulição e menor o meu ponto de solidificação, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida é só me procurar no meu plantão. Tentem fazer as atividades, entreguem as atividades em dia, beleza, pessoal? Se vocês não entenderam alguma coisa, voltem, vejam, revejam novamente o vídeo, porque esse é um conceito novo pra gente, ok? E boa semana para vocês, bons estudos!